Do senhor doutor juiz presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Aliança. É um prazer labutar pela primeira vez aqui sobre a batuta, sobre a presidência de Vossa Excelência. Satisfação conhecê-lo, doutor Felipe, doutor Leandro, ilustre representante do Ministério Público. Satisfação também atuar há divergências, como eu digo, mas Sua Excelência em momento nenhum utilizou do seu munus ministerial para aviltar aquele que já está humilhado ali pelo livro do Banco Gé. Tem meus respeitos. A discrepância, a discordância, Excelência, é sempre no campo da ideia, no campo do processo. Então, me dirijo a cada um de vós, saúdo a cada um de vós, agradeço a oportunidade de estar aqui, os serventuários, demais auxiliares da Justiça, que nos brindam todos os dias com seu trabalho árduo, para que a gente possa chegar nesta fase. Senhores juízes constitucionais, eu queria trazer no início dessa minha peroração o Evangelho de Mateus, porque esse processo está um pouco complexo e eu preciso de fato trazer isso aqui. O Evangelho de Mateus diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois na exata medida que medides, haverei de medir a vós. Então, o meu pedido hoje, Excelências, para cada um de vós errem o mínimo possível. Errem o mínimo possível, porque infalível só Deus lá em cima. Então, esse é o meu pedido para cada um de vós hoje. Errem o mínimo possível. Suas Excelências fizeram aqui um juramento sobre a presidência do Dr. Felipe e prometeram julgar a causa, de acordo com os ditames da lei, as suas consciências e a prova dos autos. Então, eu vou veementemente discordar do Ministério Público quando ele diz que Vossa Excelência precisam punir, precisam condenar para dar esse recado. Jurado não é lixeiro, jurado não é carteiro para mandar recado para a sociedade. Vossa Excelência manda um recado para a consciência de cada um de nós. E a consciência ela precisa ser subsidiada pela prova. A gente não pode subir, passar dessa balustrada, porque no plenário tem uma balustrada, mas a gente não pode entrar num plenário e dizer assim, não tem lógica, não faz sentido, é só vocês terem um pouco de consenso, não tem lógica, não faz sentido. Aqui a gente trabalha com prova. Quando a gente chega nessa fase aqui do Tribunal do Júri, a gente está trabalhando no sólido rochedo da prova. A gente está ultrapassando o certame rasteiro do indício, do vestígio, da lógica, da probabilidade e está entrando no rochedo da prova. Já experimentaram, Excelências, construir à beira do rio, à beira do mar? Sabe o que vai acontecer, Excelências? As vagas vêm e arrebatam a construção. Cárcere, masmorra, tem que ser construída sobre rochedo sólido. A prova, para condenar, ela precisa ser irretorquível, ela precisa ser clara, como um véu d'água. Vamos imaginar que aqui fosse um granitício, que geralmente os salões de júri são de granito, mas clara, límpida, como essa parede branca. Então, essa é a prova que se exige para condenar. E a missão de cada uma das partes, Sua Excelência não é promotor de acusação, é promotor de justiça. A missão de cada uma das partes é trazer a visão que tem acerca do conteúdo probatório. E que conteúdo probatório é esse? O que eu preciso fazer para auxiliar Vossas Excelências a julgar a causa? Eu preciso trazer o conteúdo dessa prova, ou seja, mostrar às Suas Excelências todos os depoimentos que contém nesse processo, já que não tem uma perícia. Imagine que ele foi preso logo depois do fato, pedindo ajuda, pedindo água na casa de populares e dizendo para pedir uma ambulância, pedindo para chamar a polícia. Neste momento, a Polícia Civil tem a obrigação, para saber se ele efetuou um disparo de arma de fogo, de fazer um exame residográfico. Vai pegar a mão dele e vai fazer um exame colocando um pó. E esse resultado vai dizer se há chumbo ou não na mão direita. E eu disse aqui ao Ministério Público, na hora que Vossa Excelência for ao toalete, pode me interromper se eu estiver falando alguma coisa que não esteja na lei. Pode me interromper se eu disser aqui algo que não seja verdade de acordo com o direito. Então, esse exame residográfico diria se havia chumbo na mão dele e se ele efetuou algum disparo de arma de fogo. Isso não foi procedido. Suas Excelências, e aí sim não faz lógica, viram aqui um policial militar. Imagine que aquele policial militar, que depois aqui
Vossa Excelência assistiram o depoimento aqui. Ele está sendo vítima de uma tentativa de homicídio. Tentaram me matar. Tentaram me matar como? Ele sofreu um disparo de arma de fogo. Esse disparo veio da onde? Não tenho como dizer. Quem atirou no senhor foi ele? Não. Sabe o que precisa? Aqui um processo seja julgado pelo tribunal do povo, pelo tribunal das lágrimas, que haja um crime doloso contra a vida. São 5 condutas humanas que desagam aqui no tribunal do júri para que Vossas Excelências possam dizer se alguém é culpado ou inocente. Se é o homicídio, a tentativa de homicídio, o infanticídio, o aborto e a indução ao suicídio. Essas 5 condutas humanas são da competência de Vossas Excelências. E o júri é de uma beleza singular. Certa feita eu li um romance chamado Verdugo, e na contracapa desse romance dizia o seguinte: todo mundo é capaz de matar. Todo mundo é capaz de matar. Sua Excelência, como promotor, pode dizer que nunca vai vender um parecer público. Sua Excelência, como magistrado, pode dizer que nunca vai vender uma sentença. Eu posso dizer que nunca vou me corromper como advogado, trabalhando para os jornais, ou fazendo algo que vai contra os interesses do cliente. Posso prometer isso, todo mundo pode prometer. Mas ninguém pode prometer que nunca vai matar. Antes, na minha experiência, eu estou no meu 90º júri, mas na minha pouca experiência eu usava os filhos do jurado, mas hoje eu uso minhas 2 filhas, são os meus bens mais preciosos. Submeta uma das minhas filhas, coloque-as à mercê de alguma voz, para vocês verem se eu não vou com a caneta bic enfiar na garota dele e vou matar. Então todo mundo é capaz de matar. E a beleza de ser julgado pelo seu semelhante é justamente a circunstâncias do fato. O dolo, que é a vontade voltada para um resultado. Aí digam Suas Excelências, esse cidadão que está aqui teve vontade de matar um policial. Mas com essa prova que a gente assistiu aqui hoje. Porque Vossa Excelência assistiram aqui a inteireza da prova. Esses 2 depoimentos, veja, houve um crime patrimonial, crime de roubo. Em tese, esse crime não é da competência de nenhum de vós. É um crime da competência do juiz togado, pelo Dr. Filipe. Então, esse delito patrimonial, ele está sendo atraído para o tribunal do júri por conta da tentativa de homicídio, que não é tentativa de homicídio, é uma lesão leve. Um homicídio é um crime material, ele exige um resultado. Para que a gente possa diferenciar o que é uma tentativa de homicídio e o que é uma lesão corporal, a gente precisa considerar 2 conceitos. É óbvio, Vossa Excelência são pessoas de bem, pensadas da sociedade, para compor o conselho de sentença. Sabemos aqui, só pelo fato de estarem aqui, que tem as reputações ilibárias, mas não necessariamente tem um conhecimento técnico e jurídico que o deslinde dessa causa exige. Então, para que a gente chegue a um veredito justo, a gente precisa explicar alguns conceitos jurídicos. E eu quero auxiliar Vossas Excelências tanto na explicação desses conceitos, quanto na apresentação da inteireza da prova. A prova, Excelências, é a alma do processo, é a espinha dorsal do processo. Não tem como condenar se não tiver a prova. O ilustre promotor, com todo respeito, ele tem a vontade de condenar. Ele tem somente isso. Ele não tem a prova, ele foi ler o depoimento da vítima do roubo. Imagina o que ele falou aqui. Eu queria muito começar de onde ele parou. Porque perceba que ele falou da tentativa de homicídio e disse assim, a participação dele foi dirigir o carro. Não tem uma testemunha que diga que viu esse cidadão dirigindo o carro. O Sidney, eu vou passar o depoimento aqui, ele deu um exemplo. Ele disse assim, teve um caso que eu participei de modus operandi que o cara vai jogando livros e o outro na mala. Ele deu um exemplo. Aí depois ele falou, não, tanto que quando a gente aprendeu o fuzil estava na posição tal, uma posição virada para trás. O outro policial disse, ele quebrou o retrovisor e botou o fuzil aqui, olhando para trás. Então a prova no processo, ela não pode ser um detalhe. Ela não pode ser tratada como um detalhe. A prova ou a inteireza da prova, esse conjunto, e o sistema penal brasileiro adotou isso. A gente precisa, para condenar, de uma prova que supere, que seja para além, que se sobrepuje a uma dúvida razoável. Então, quando eu vejo o Ministério Público trazer aqui um depoimento da mesma pessoa que depois aqui hoje, dizendo uma coisa diferente, ele está ampliando esposos e espadas com a defesa. Por
Por que ele está embrenhando os fortes espadas para a defesa? Porque ele está trazendo ao processo a dúvida razoável. O sistema processual é no sentido de que, para condenar, eu preciso de uma prova que supere uma dúvida razoável. Aqui, ele trouxe a dúvida razoável. Ele disse, ó, o Sidney que falou aqui hoje, que tem certeza que só viu uma pessoa, está dizendo aqui que viu duas. Na dúvida condena, por que tem isso? Existe um brocado latim, na verdade um adágio, uma anedota jurídica, pelo pago de Constituição não está em lugar nenhum, que diz assim, uma piada na verdade, que diz assim, in dúbio pro società, ou seja, na dúvida é para a sociedade. Isso não está em lugar nenhum. Eu quero mostrar, que me mostra a Constituição, que existe esse princípio. Não existe. Mas mesmo ele existindo, ele só vige até essa fase, ele só vigora, ele só tem valor até essa fase. Quando a gente chega aqui no tribunal do júri, é in dúbio pro réu. E eu não estou falando besteira, não estou. É in dúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu. Se a consciência de cada um de vós for assodada pelo badalo do erro, pelo badalo da dúvida, se houver um resquício de dúvida de que Ariclésio atirou e tinha intenção, que é que a gente está jogando crime doloso. Dolo é vontade voltada para um resultado. Ele tinha intenção de matar o policial, um estilhaço que pegou no dedo do menino. Não tem. Então, pouco importa se ele, como o doutor disse, pouco importa se ele atirou ou se ele não atirou, mas aqui a gente está falando de um dolo, que é a vontade voltada para o resultado. Ele tinha intenção de matar, porque se ele não tinha, se a gente não consegue comprovar, aí o que é que acontece? Lesão corporal. Por quê? Porque a gente vai precisar ir para o resultado. E o resultado está aqui no laudo. Está aqui no laudo. Nem para o hospital ele foi. Está aqui. Isso é o laudo de Sidney. Ficou incapacitado? Não. Ficou impossibilitado? Não. Dedo mínimo, lesão contusa. Sabe o que é uma lesão contusa, Santos? Lesão contusa? Eu perguntei aqui de perícia balista forense. Vossa Excelência não tem a obrigação de saber, mas uma arma como um fuzil, como uma pistola 9mm, não é uma arma de baixa energia. A lesão pérfuro-contusa que o médico está dizendo aí é compatível, sabe com quê? Calibre 32. É compatível, sabe com quê? Calibre 38, no máximo. A última arma na esfera de baixa energia é o calibre 38. Então, só que eu estou dizendo, isso aqui é uma prova técnica. A gente precisa tatear a prova, manusear a prova. Perceba, quando o Ministério Público se socorre do depoimento na primeira fase e traz, ó, ele disse isso aqui hoje, mas lá ele disse isso. É a mesma coisa que ele está dizendo, ó, indúbio Paulo réu. Não é indúbio pro réu, não. Esquece a lei. A prova é um detalhe, a lei é um detalhe, eu tenho vontade de condenar. É só o que eu tenho. Vontade de condenar. Porque a prova bem o contrário. A lei diz o contrário. Esse adágio popular de indúbio para a sociedade não tem tanto nenhum. É uma coisa que até você agora revogou. Então, anulando pronúncia atrás de pronúncia. Por quê? Porque indúbio societal é uma piada jurídica, que não tem tanto nenhum. Aqui, e mesmo que tivesse, nessa fase não vigora. É indúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu. Então, quando ele traz o depoimento do Sidney na primeira fase, para contrapor o próprio Sidney, que depois aqui na frente de Vossa Excelência, ele está dizendo, ó, tem dúvida. Ele está dizendo uma coisa lá e outra coisa cá. Agora, em relação ao crime patrimonial, o crime conexo, é interessante, porque não tem esse negócio de dúvida. O Alexandre, ele foi ler aqui, lembra que ele foi ler o primeiro depoimento? Aí depois ele disse, tá fresquinho aqui, no calor dos fatos. Ele não fala nada de Ariclésio. Ele disse que não viu nem Ariclésio, sabe nem quem é Ariclésio. Está aqui no depoimento dele, folhas 7 e 8. Está aqui a disposição de cada um de nós, que é o depoimento que ele foi ler e parou de ler. Mas sabe por que isso acontece, Excelência? Porque isso não é justo com Vossa Excelência. Porque a gente está subtraindo a interesse da prova. A gente está pegando aquilo que nos socorre e apresentando para a Vossa Excelência. A gente precisa entregar toda a prova. A gente só pode subsidiar alguém a tomar uma decisão escorreita, uma decisão correta, quando a gente apresenta a inteireza da prova. Tudo quanto foi produzido dá o subsídio para que Vossas Excelências, juízes constitucionais, julguem. Então o rapaz levou um dedo em mim, eu não consigo provar a intenção dele de matar. Eu faço uma dedução, uma conjectura de que ele estava dirigindo um carro. Quando eu não tenho prova pericial nesse sentido, eu não peguei um carro desse, eu não fiz uma perícia para saber se ele sentou no banco da frente, se havia digitais dele no volante, isso é possível, é um outro tipo de perícia. Perícia papiloscópica. Então essa perícia vai dizer, tem impressão digital do Ariclésio no volante, ele dirigiu, então é como se o
processo, no direito penal existe um princípio, que é o princípio da necessidade. A pena não cai na cabeça do cidadão. Tem que ter um caminho. E punir, Aurélio Lopes, que é um doutrinador, a quem eu admiro muito, ele diz muito isso: punir é um ato civilizatório, doutor. Mas é preciso punir garantindo, respeitando as regras do jogo. Então, se você tem um inquérito em que não se faz perícia, não se faz exame residográfico, não tem uma perícia para dizer de onde essa arma, de onde esse tiro saiu. Pode ter sido o próprio policial que atirou no bandido, derrubou o vidro, o estilhaço do vidro pegou no dedo dele. Não é possível nem dizer qual foi a lesão. Se a lesão é pérfido-contusa, não tem relação com nenhuma das armas. Se eu estiver falando besteira, me interrompa, doutor. Porque a alta letalidade, a arma de fuzil, ela é rajada. A rajada não tem compatibilidade com esse tipo de lesão, não. Nem rajada de fuzil, nem tiro de 9 mm. Não tem. A arma de baixa energia é o 38. O rajada você quer dizer o quê? O fuzil atira por rajada. Mas o que? Rajada de fuzil. É assim que ela faz. O disparo faz isso. Você está dizendo que segura e dá vários tiros ao mesmo tempo? Dá vários tiros. Não, aí depende do fuzil, né? Depende do fuzil. Estou falando da casuística dos autos. Mas o que eu preciso... Mas a questão é... Qualquer tipo de fuzil não é classificado como baixa energia. Ok? É isso que eu estou dizendo. Então, para entender o que é que a gente vai julgar, a gente tem que entender quem a gente está julgando. E aí vamos agora para o que de fato não faz sentido. Esse aqui é a Ariclésio. Sem nenhum registro de antecedente criminal. Está aqui. Não tem processo, está nos autos. Queria, se possível, fosse passando, para que os jurados possam entender que a tese da defesa não está circunscrita nem permeada nesse reducionismo de coação. Aqui, para condenar, tem que ter prova. E aí você vai para o 386, inciso 4, em relação ao roubo, e aí vocês vão ver lá. A vítima do roubo, a palavra da vítima, se eu estiver falando besteira, me corrija, doutor. A palavra da vítima do crime patrimonial ela assume uma relevância. A vítima diz: não vi Ariclésio no ato, ele não tomou parte na ação eleitoral. Porque a vítima foi assaltada enquanto estava dirigindo, né? A participação dele foi dirigir também no assalto. Pelo amor de Deus. A vítima foi abordada, o carro estava parado, segundo a vítima. A vítima foi abordada pelo que morreu. A vítima diz na delegacia que não viu Ariclésio, que Ariclésio não tomou parte. A vítima diz na primeira fase que não tomou parte, que Ariclésio não tomou parte, e disse aqui hoje que não tomou parte e não pode reconhecer. Então, assim, é a prova da inocência. Porque aqui a gente está discutindo, a gente pode até discutir se em relação à lesão leve existe, porque se eu não tenho intenção de matar, se Vossas Excelências acreditarem que esse rapaz tem intenção de matar algum policial sem atirar, sem ter uma testemunha que diga isso, numa situação de confronto, troca de tiro, quem morreu foi o tio dele lá, o acelerado, o bandido. Ele não é bandido, não. Se eu vou provar. Aqui está a cópia da passagem comprada em 5 de julho de 2018 e ele chegou aqui no dia 21/6 com o objetivo de tirar esses documentos, esses certidões, que estão todas aqui. Esse foi o objetivo dele ter vindo para cá, para o Brasil. Qual o sentido, excelências, de um rapaz que 3 meses antes estava no futebol, numa pelada com o Neymar? Qual é o sentido de um rapaz que ganhava com direito de imagem, contando 30, 40 mil euros? Excelência, eu até conversei e disse: ó, você pode falar a verdade. Ele disse: eu me acanhei de dizer, porque minha mãe sempre me criou assim. Ela disse para eu nunca dizer quanto eu ganhava. Primeiro, porque a polícia ia me explorar. Primeiro, porque as pessoas iam me explorar, minha família. E segundo, porque as pessoas às vezes ficavam ofendidas aqui quando eu dizia quanto eu ganhava. Então isso dá em torno de 300 mil reais por mês, que era o salário que ele ganhava na época. Então, o não faz sentido é uma pessoa que ganha 300 mil reais por mês assaltar um ônibus. Assaltar um transeunte para levar um notebook. Isso é que não tem lógica. Isso é que não tem sentido. A versão dele tem. A versão dele tem sentido. Sabe por quê? Porque ela é dada desde o prólogo. Ela é genuína. Não é um advogado que instruiu ele. Na casa lá, ele já disse assim: olha, aconteceu isso. Meu time, eu fui sequestrado. Estou pedindo ajuda a vocês. Estou pedindo ajuda, aconteceu isso. Meu time me forçou a entrar no carro. Ele disse isso desde o começo. Vocês acham que ele sabe que lá no artigo 22 tem um negócio falando que a coação moral irresistível isenta
isentaria de pena e puniria apenas o que morreu, também não pode ser punido, porque uma causa de extrema-gravidade é a morte. Ele não sabia, mas ele disse isso desde o começo. Ele não pestanejou da primeira, da segunda, da terceira vez. Aqui estão as certidões, que são as provas de que Ariclésio estava no Brasil para regularizar seus documentos. E, finalmente, aqui as fotos dele, no último clube que ele passou, no Dinete, fotos do Quim, mostrar aqui o grupo da revelação do Quim. Essa era a vida dele aqui na Europa. Essa era a vida dele na Europa. Aí, quando me vê o Ministério Público, porque, entenda, eu não sou ninguém perto do promotor, mas aqui ele já tem um conhecimento jurídico notável, porque o processo seletivo para ele chegar onde chegou é muito rígido, muito duro. Eu sei que eu tenho uma pessoa que dorme comigo que também tem a mesma função que vai ter aquela. E eu sei o quanto sofreu, o quanto estudou, o quanto perdeu dias, o quanto perdeu noite, mas a gente chegar aqui e dizer assim, ó, a prova é um detalhe. Então, o condenado ele foi lá, fez uma besteira, participou de uma associação criminosa, não sei. Mas cadê a prova? A prova não pode ser um detalhe do processo. É o sistema penal, a gente precisa ter uma prova para condenar. Vocês não podem condenar pela vontade. Vocês têm que condenar com base na prova. Por isso que eu preciso aqui dissecar cada ponto que foi abordado para a gente chegar na possibilidade ou não de trazer um juízo positivo de culpabilidade para o réu Ariclésio. Então a gente está tratando aqui de dois crimes distintos. Em relação ao crime de roubo, ele nem disse qual foi a participação. Eu não entendi, não ouvi uma só linha para dizer de que forma ele contribuiu para o crime de roubo contra a vítima Alexandre. Porque eu perguntei aqui aos dois policiais se eles presenciaram o crime de roubo. Eles não viram nada. Então eles não têm nada a acrescentar à formação de um juízo positivo de culpabilidade, ou seja, da culpa do réu acerca do crime patrimonial. Então não existe isso. Não tenho notícia de que ele participou, de que Ariclésio participou do crime de roubo circunstanciado do artigo 157. Não tem notícia, porque a vítima está dizendo que ele não participou. Nas três falas. No caso da tentativa, que não é tentativa, porque isso a gente precisa explicar, e aí mais uma vez eu preciso trazer esse conceito jurídico para Vossa Excelência, que não tem nenhuma sorte, obrigação de saber, mas com lealdade eu trago, que é uníssono na doutrina, porque isso é uma questão doutrinária, e o direito é bonito por isso, não é uma ciência estática, é uma ciência dinâmica, e por isso admite tanta variante, tanta interpretação, tanto conceito diferente. Então, quando eu falei que errem hoje o mínimo possível, é porque já se errou muito nesse processo. Eu posso ler aqui a decisão que mandou soltar e dizer que não tinha fundamentação do STJ, então o juiz diz que pode prender, o outro diz que está errado a prisão. Então isso faz parte do direito, faz parte do jogo democrático. Mas há coisas das quais a gente não pode fugir. E uma dessas coisas é o conceito de o que é lesão corporal, o que é homicídio tentado. Ora, se eu tenho um homicídio, eu tenho uma conduta dolosa. Eu não estou falando de homicídio culposo, não estou falando de homicídio de trânsito. Vossa Excelência acompanharam um julgamento recente de um rapaz lá no Recife, que foi defendido até por um colega meu, por Alisson, e também por outro colega meu na tribuna da assistência, o Dr. Marinheiros, em que ele estava sem entender porque ele estava sendo condenado. Ele se ajoelhou e disse assim, pelo amor de Deus, eu não queria matar ninguém. E a juíza, a doutora Fernanda Moura, que é sinal uma juíza elegantíssima, que eu gosto muito, sou muito fã, ela chegou e disse assim, mas ninguém está dizendo que você, a acusação não é essa. E chamou o cara no canto e explicou a ele que o direito de ser bem acusado, às vezes, é até melhor, é até mais relevante do que o direito de ser bem assistido na defesa. E o réu aqui não está sendo bem acusado. O réu aqui está sendo pedindo sua condenação com base em lógica, bom senso. Eu não tenho aqui. Eu estou, de fato, estarrecido, não estarrecido com a pessoa. Pessoa? Ótimo. Mas esse cara aqui estarrecido com o argumento, com a ideia. Ó, fez uma besteira, não sei porquê, não sabe porquê. Tem que ter a prova dizendo por que foi. Pura lógica. Está mal contado. Está mal contado. Se está mal contado, é absolvição. Então, é a história de fundamentar de uma forma definitiva. A fundamentação do doutor promotor é pedir a absolvição. O dispositivo final é que está pedindo a condenação. Porque se ele mostra um depoimento de um cara que esteve aqui, de um cara ali, um agente da Força Pública que esteve aqui, que falou uma coisa diferente. Então, veja, ele não assistiu o depoimento entre a apresentação e o depoimento que teve aqui com ele. Então ele sabia o que estava lá. Você sabia o que estava lá, para que você fez?
Quando alguém mente em juízo, faz o quê? Tem como ser verdade que ele viu dois, depois tem como ser verdade que ele viu um? Não tem. As duas coisas são incompatíveis. Não são incompatíveis, excelências? São incompatíveis. Então, em algum dos dois, ele estava mentindo. Isso é suficiente para caracterizar o crime de falso testemunho. E o promotor, eu posso, mas ele deve. Dá voz de prisão. E o magistrado também. E não foi dar voz de prisão aqui. Agora, a minha testemunha de defesa, que está nos autos aqui, Jacirene, que disse assim, ó, todo mundo viu, todo mundo sabe que o tio forçou ele a entrar no carro. Não foi contraditária, ninguém prendeu ela falso testemunho, mas não vale. Pessoa do povo. Aí só porque conhece ele foi morar 7 anos na Itália. Só porque mora próximo. Mas quem poderia ver o tio dele forçando ele a entrar no carro, se não alguém que mora próximo? Vocês estão. Aí é a imposição da prova do impossível. Eu não posso fazer uma pessoa isenta que nunca viu ele na vida e diga, eu vi ele entrar no carro. Não, a gente tem que trazer para a instrução pessoas que podem contribuir. E se aquelas pessoas estiverem mentindo, cabe às partes contraditar as testemunhas. Cabe às partes dizer, você tem amizade íntima? Tem amizade íntima, eu vou aqui, você não vai prestar compromisso, você vai ser ouvido como informou, como declarante, não vai ser ouvido como testemunha. A testemunha que não presta compromisso, ela não pode ser presa, mas existindo um compromisso legal, é a obrigação das partes determinar a prisão. Por quê? Porque se ele está dizendo que viu um, depois está dizendo que viu dois, mas não interessa o que ele viu, ele diz claramente. Então, veja, quando se omisia a prova, e omisiar não é má fé, é porque quando não socorre a tese do Ministério Público, ele não apresenta. Quando socorre a tese dele, ele apresenta. Então, mas aqui houve, na minha humilde opinião, um ato falho, no sentido de mostrar a Vossas Excelências a dúvida da prova. Então, peraí, o que ele disse, o que a vítima disse no calor dos fatos, vocês viram, ele foi começar a ler esse depoimento aqui, folha 7 e 8. Aí ele disse, ó, esse aqui é o depoimento, porque foi no calor do momento lá. Aí quando ele foi olhar, a vítima não faz nada crescimento, foi eita mesmo, ele disse depois. Aí fechou o depoimento. Isso aconteceu aqui. Aí a testemunha Sidney, vítima da tentativa de homicídio, sentou aqui e depois, perante Suas Excelências, e disse, não vi ele, não tenho condição de dizer. Só vi depois. E ele ainda conjecturou. É todo mundo deduzindo as coisas. Não há indícios de que ele participou. Porque ele confessou que estava lá. Para eu ser coautor de um crime, eu preciso ter. Lembra o conceito de dolo? Isso a gente chama de direito de dicção. É uma coisa do juiz que manda prender sem ter indício de autoria. Ele disse, não, doutor, o indício de autoria é da sentença que eu vou olhar se tem. Não, doutor, isso é um pressuposto para pensar. Se tem ordem pública, se tem resguardo da instrução, da aplicação da lei, tem que ter um indício. Então tem que fazer um mergulho, nem que seja perfunctório nessa matéria para dizer se tem ou não. Então, quando ele chega e diz assim, ó, isso aqui não é, a participação dele não é de atirar, a participação dele é de menor importância. Então, quando há uma afirmação, dizer e não provar, Código Romano, artigo primeiro, é o mesmo que não dizer. É o mesmo que não dizer. Então, ele ficou mudo. Ele não tem como provar. Ele não tem como provar que ele estava dirigindo o carro. Ele não tem como provar qual é a participação. E aí, entra na grande problemática do direito penal. Será que Vossas Excelências, eu tenho... E aí eu gosto muito de ir para a Bíblia, porque Vossas Excelências hoje têm duas opções. Acompanhar a horda, esses erros que vêm sendo cometidos aqui sucessivamente, fazer tal qual Pilatos, lavar as mãos e acompanhar a ordem, como foi quando mandaram crucificar Cristo e soltar Barrabás, ou Vossas Excelências podem funcionar, cada um de vós, na função do Salomão. Dizer assim, opa, não vou analisar, vou dizer o que é que tem, vou ser justo, vou fazer um julgamento escolhido, vou valorar a prova. O que Vossas Excelências não precisam fazer é motivar, quando estiver metendo a mão na cumbuca, para dizer o sim ou não. Vossas Excelências não precisam motivar, mas precisam ficar atentos à prova. Porque o juramento é esse: ditames da lei, prova dos autos e consciência. Então, em sã consciência, aí sim não faz lógica. Esse rapaz ganhando 300 mil reais por mês, vindo passar 40 dias e se associar a uma organização criminosa para roubar a notebook no meio da estrada, não faz sentido. Aí sim não faz sentido. E a carga da prova está no ombro do acusador. Não é possível que um tribunal do júri ponha
o acusado na condição de alípio. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Onde é que eu quero chegar? O alípio é aquele que precisa provar que é inocente. É o que está acontecendo hoje aqui com ele. Ele está precisando provar que ele não ficou deitado no banco do carro, que o Ministério Público é quem precisa provar que ele tomou parte na ação, seja no roubo, seja na tentativa. Mas a tentativa, como eu disse, esbarra numa questão técnica. Não pode tentativa ser dolo e sem resultado. Como é que eu vou dizer que alguém tentou matar alguém com um estilhaço no dedo do inimigo? Senhor, imagine, se dá 12 a 30 anos. Eu mostrei aqui, Vossa Excelência, vocês viram a mão dele aqui. Mas ele tem um esbranquiçado aqui no dedo dele, tá inteiro. Um tiro de fuzil, isso é fantasia, gente. Não se sabe, esse rapaz não tem um registro no hospital. Não se tem a menor ideia. Ele não foi afastado do hospital, não tem portaria, ele foi indagado nisso aí, não tem instrução. Não foi em nenhum hospital, mentiu aqui. Ele não foi em nenhum hospital, não tem um relatório médico, um atestado médico afastando ele de função. Não tem uma foto com o dedo dele sangrando, não tem, o dedo dele está inteiro. Um tiro de fuzil, olha que não falhou, o fuzil é decetar o dedo decetar. Quando eu cheguei aqui no grupo, estava um roxo para essa noite, eu fui baleado, É uma vontade, é você acreditar que só se faz justiça com condenação. E aí eu digo a Vossas Excelências não são juízes togados, tal qual o Rodolfo Nico, mas têm a obrigação de absorver se a prova não for suficiente. É uma obrigação, porque senão o tribunal vai olhar lá e vai dizer, poxa, essa sentença aqui está contrária à prova dos autos. Então, se está contrária à prova dos autos, volta e faz o júri. Não usurpa a competência de Vossas Excelências, mas manda realizar o júri. Então, acabar com a vida desse rapaz, que tem ainda um futuro pela frente, não está destruído até 24 anos, tem um talento impressionante, um dos maiores clubes do mundo, no Inter de Milão. Um rapaz que está jogando no 10 da primeira divisão da Itália, que ainda tem um pouco de contrato a cumprir, 5 anos, quer voltar para lá, se recuperar e voltar a jogar futebol. É tudo que ele quer. Então vamos agora colocar ele 12 anos dentro de uma masmorra estatal, que a gente sabe qual é a realidade da masmorra estatal no Estado. Alguém que não tem antecedente nenhum, que nunca cometeu crime nenhum, vamos botar essa pessoa numa masmorra estatal por 12 anos. E tem aí o crime conexo, vai ter uma causa de emissão da tentativa, mas o crime conexo, vamos botar uns 12, 15 anos, para ele ficar preso, sem ter uma prova, tendo só a vontade do tutor, tendo só a dedução dele, a lógica dele. Não é justo. Vossas Excelências vão sair daqui hoje, vão colocar a cabeça no travesseiro, dizendo assim, eu fiz o que era certo, eu fiz o que era justo, de acordo com a prova que tinha. E a prova que tem, Excelência, eu costumo sempre entregar a cópia de todos os depoimentos para cada um dos jogadores, na íntegra, para que não veja só o que eu li. Mas o problema é que essa denúncia e é um descaso tão grande com o processo, muita gente não entende isso. É como eu falei aqui, eu tentei antecipar, me assodei no momento, mas o momento de falar é esse. O processo, Excelências, em si, ele é uma pena. E a Uri também tem muito isso. Carnelucci é o precursor disso. Para saber se a gente vai punir, a gente já está punindo. Por que já está punindo? Porque veio uma prisão cautelar. Sabe quanto tempo ele já ficou preso? Por esse fato, 2 anos e 7 meses. Ele ficou preso. Aí eu consegui com que ele ficasse solto, e ele está solto há algum tempo, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Porque aqui, infelizmente, não se dá. Tudo que eu peço, ao final de cada peça que eu faço, a leitura dos autos, a leitura da minuta. Eu não peço nada, não, eu peço a cada toque, no final eu peço a leitura. E ninguém lê. Então a gente está num processo de mecanização do desiderato da vida humana. E, sem trocadilho, é decidir a vida de um ser humano, o desiderato de uma pessoa, com uma partida de futebol. Com a vida. Então, Excelências, eu rogo a cada um de vós que analisem a prova dos autos, que eu vou reproduzir aqui no interesse. Na verdade, como o promotor já reproduziu uma parte, eu queria que pusesse aí no depoimento que foi posto pelo promotor, no minuto 24 da instrução, primeira fase, do depoimento de 5.
Aí eu falava, ele tentava o carro e saiu desse carro. O carro é carro. Aí o carro é um carro iniciado. É o que a cidade do grande, que é mais ou menos. Difícil acesso, você está destino, eles saíram dentro da praia, todo mundo que queria lá e colocaram lá. E estava saindo muito, e chegou a coisa do Japão, aí ele estava no descendo, na próxima da terceira. Ele participou de lá, essa é muito bem precisava ensinar, tirou, pessoal, agora que ele fosse para o minuto 25 e 10, ele vai dizer o seguinte: que segundo a vítima do roubo é a Alessandra, tá? Segundo a vítima do roubo, essa informação que ele traz, porque o que acontece? O doutor trouxe aqui o início do depoimento. Como é que funciona a dinâmica ali da instrução na primeira fase? É como foi aqui, Vossa Excelência viram advertir o juiz presidente, que assim, mesmo com o COF, a gente precisa aqui cumprir o que a lei diz. Então, o sistema acusatório é isso, ó, testemunho do Ministério Público, a carga da prova está no nome da parte, a parte inquire, o juiz complementa, se for o caso, após a inquisição das partes. E isso é o 212. Aí por isso que eu fiz o protesto, para que a gente pudesse fazer a coisa da forma correta, da forma como reza a lei. E é tudo isso que eu estou buscando aqui. Então, quando tem uma audiência dessa instrução, o Ministério Público começa perguntando. Porque foi ele que é o testemunho, ele pergunta. Depois a defesa pergunta o seguinte, e ao final, o magistrado faz complemento, esclarecimento, diante das perguntas que foram feitas pelas partes. Eu fui para a audiência de Santa Catarina, o promotor faltou, o juiz fez, tem pergunta, não. Ele começou a querer testemunho de nulidade. Por que, doutor? Se eu chamei o testemunho do Ministério Público, eu não estou perguntando nada, o senhor está esclarecendo o quê? E eu no processo voltou. Então, assim, a questão aqui não é como, por que está sendo homicidiado. Quando ele coloca no início, o promotor está perguntando, o promotor de justiça está perguntando. Aí no final aqui, ó, é a defesa. E a defesa tem essa prerrogativa de falar por último. Se o doutor promotor voltar aqui em réplica, eu vou voltar em réplica. De todo jeito eu vou falar por último, porque isso é uma prerrogativa da defesa. Então quando a banca de advogados que atuava nesse caso, que não fui eu, foi esclarecer, ele disse, não, realmente eu não sei dizer não tenho certeza. Aí fica só a parte do começo e o esclarecimento do final. Mas de toda forma, quando ele diz uma coisa aqui e outra aqui, tem 3 versões aqui, tem uma aqui, é contradição. Sabe o que ele chegou a dizer aí, depois disso, quando a defesa foi perguntar? Porque a defesa disse assim, qual é o sentido que faz, doutor? Sidney. Ele disse que o tiro que o tio deu nele de fuzil foi a 10 metros. A 10 metros com um fuzil assim. Nem se ele fosse um super-homem, ele ia botar o peito dele lá, 10 metros com um fuzil. Não fazia nenhum sentido. Aí sim, não faz sentido. Aí tudo é homiciado. E aí eu vou pegar só aquela parte que me socorre e vou dizer assim, eu vou apresentar aqui a Vossa Excelência só a parte que está me socorrendo aqui para que eu possa conseguir o meu intento imerecido. E no caso hoje é uma condenação. Uma condenação nesse processo é a toda a evidência uma aberração jurídica. Primeiro, em relação ao crime, primeiro de tudo, num jogo democrático, a gente não pode realmente se insurgir, a gente tem vias ordinárias de se insurgir, a gente tem que recorrer, então esse ius superminante, ele não cabe no direito, a gente tem que recorrer pelas vias ordinárias, e esse é o correto. Então, só esperneia que não é democrático, e eu, graças a Deus, não posso, a mim não pode ser atribuído dessa peste. Mas o que ocorre é o seguinte, o crime aqui, o objetivo era sempre a subtração, vocês viram. Então foi subtraído um determinado bem, depois eles iam botar o tio dele ia botar uma coisa, mandou o ano ficar assim, a SAP pegou o Corolla, como ele mesmo disse, a mesma versão, a mesma coisa que ele contou no começo, no meio e no fim. Então eles foram crimes patrimoniais, então o objetivo era só o crime. Se houve a lesão, se houve em decorrência do crime patrimonial, a ofensa a um bem, a integridade da vítima, a vida ou a integridade, a gente poderia falar de roubo com lesão corporal, para o juiz tolgado. A gente poderia falar de latrocínio, que é um crime mais complexo, apesar de ter uma morte, o objetivo não é a morte, é um crime patrimonial, então também não seria da competência do Vossa Excelência. Então, para a gente trazer a conduta humana, até o homicídio culposo, aquele que eu estou aqui com o meu carro,
e eu não bebi. Eu estou aqui fazendo um júri, eu só tomei Coca-Cola e água. Então, se eu sair daqui com o meu carro dirigindo e atropelar uma pessoa, isso vai se dar, pode se dar por negligência, imprudência e imperícia, mas não vai ser doloso. Eu não saio daqui com intenção de matar ninguém. Então, esse homicídio culposo não é também a competência do assassino. Só vem para cá quando tem dolo. Dolo é voltada para o resultado. Então, aonde se tira do processo esses depoimentos aqui? Porque o processo são esses depoimentos. Entenda? Quando a gente fala de materialidade, a gente vai falar o quê? Houve a morte, no caso aqui, a materialidade é esse laudo que eu entreguei a Vossa Excelência, esse laudo de folha 20, que é o dedinho, o mindinho. Isso aqui é a materialidade. Prova da materialidade da tentativa de homicídio. O dedinho, o mindinho, com a lesão contusa, sem compatibilidade com as armas. Isso aqui é a materialidade. Prova da materialidade. Quando a gente fala em autoria, a gente poderia ter o quê? Laudo residográfico, que ainda assim não provaria nas provas, só que ele tem chumbo na mão dele, mas não necessariamente ele atirou, deixou de atirar. Mas enfim, o laudo residográfico, a perícia no local do crime, a perícia na lesão, porque a lesão é. Se eu estou aqui, ó, e eu sou atingido na minha mão, se o tiro pegou aqui, ele veio no carro. Se o orifício de entrada é como se o promotor do júri disse assim, mas o doutor levou 6 tiros. Eu disse, não, doutor, levou 3. Levou 6 aqui, ó, 6 orifícios. Doutor, eu tenho entrada, tenho saída. É a mesma bala. É a mesma bala. Então, ele levou 3 tiros. Então, eu preciso se ater a essa prova técnica. Eu não tenho nada nesses autos. Nada. Não tenho perícia, não tem nada. Não tem nada. É como eu disse, tem a vontade de condenar. O decisionismo. O que é isso? Não interessa a prova é um detalhe. Eu quero condenar, condeno. E joga para cima do Vossa Excelência, como se o Vossa Excelência fosse um lixeiro, carteiro, para varrer lixo social, o que aqui não é o caso. Um rapaz sem antecedente, sem vezes o pretérito, com a visa literária absolutamente imaculada, nunca entrou nem numa delegacia de polícia, jogando futebol, ganhando 300 mil reais por mês fora do país. Aí veio para cá e encontrou o tio, aí disse assim, não, mas essa versão de que o tio botou ele dentro do carro, não é questão da coação, essa coação que houve, eu vou falar sobre isso, que está lá no artigo 22, que diz assim, olha, não tem culpabilidade, a conduta dele não é culpável. Por quê? Porque ele foi coagido, moral, de forma irresistível. Alguém com um fuzil e uma 9 milímetros não coage as pessoas, não. Cada um de vós pode se imaginar, Deus o livre, numa situação como essa. Eu me imagino numa situação como essa. Uma pessoa fortemente armada com um fuzil ou uma pistola, eu vou correr. A pessoa me alcança, um fuzil alcança a pessoa a 500 metros. Ao alcance de um fuzil, da espécie do que foi apreendido nesses autos, ele alcança meio quilômetro e mata uma pessoa a meio quilômetro de distância. Então, esse rapaz não teve condição de fugir. E ainda que a gente tenha dúvida se ele teve ou não teve condição de fugir, o caminho é a absolvição, porque a gente tem que demonstrar conduta, ação. Lembra que eu falei o dolo? Eu não estou falando besteira, é ação, conduta voltada para o resultado. Qual é a conduta dele? Aí ele não atirou não. Tirou não. Aí não, mas a participação pode ser do artigo 29. Só que quando o magistrado fala isso na pronúncia, ele está dizendo o seguinte, ele não atirou, não tem prova que ele atirou, não tem prova que ele nem que ele atirou, nem que ele participou do roubo. Mas a participação pode se dar de outra forma. Ok, mas seja lá qual for a forma, ela precisa ter ressonância na prova. Vocês viram, em algum momento, algum desses policiais aqui dizer, a participação dele foi dirigir o carro. Ele estava dirigindo o carro. É um vazio, o processo é um vazio nesse tocante. Não tem uma única testemunha que diga qual é a participação. Então, ele está dizendo assim, não há dedução pelo que o policial falou, de um exemplo que ele deu. Vocês ouviram aqui. Ele falou assim, olha, teve um caso que o cara botava o fuzil na mala, ia jogando os livros. Então, a gente precisa ser fidedigno à prova. Quero condenar? Quero. Então, eu tenho uma visão sobre a prova. Mas aí tem um jurista, até vai fazer uma homenagem aqui, depois ele vai ver, o Dr. S. Quarelli Filho, que ele diz o seguinte, com a visão opaca, Paulinho embora o Brasil. Porque, meu amigo, que visão é essa sobre a prova? Eu estou aqui para discutir a visão que a gente tem sobre a prova. Não a dedução, um sentimento pessoal do Ministério Público, isso não é lógico, isso não é óbvio, não faz sentido, está mal montado. Não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para discutir a visão sobre a prova. Então, a única discussão válida aqui é o Sidney. É a única testemunha que vale a pena a gente debater sobre a prova. O resto é vazio.
foram ouvidas pelo Ministério Público quantas testemunhas de acusação? A vítima do crime de roubo, Alexandro, Sidney, Maxwell e Abdon. Esse Abdon, para vocês verem que o órgão do Ministério Público é um órgão único e indivisível, mas o doutor não tem participação nessa lambança na primeira fase. Porque o Ministério Público arrolou uma testemunha, a testemunha sentou, bota aí o depoimento do Abdon na primeira fase. Aí a promotora fala assim, mas meu Deus do céu, eu chamei aqui alguém que nem estava lá, foi eu errei. Aí eu falo assim, então assim, a falta de zelo, a gente está tratando com o destino de uma vida. Aí eu vou chamar para compor uma prova, alguém que, se ele puder me franquear acesso para a gente apresentar. Então, é uma situação esdrúxula, não se tem um cuidado com a vida. Então, é aquela história. A gente quer condenar sem prova, a gente quer fazer decisionismo, quer fazer o ativismo judicial, mas quando a água bate no queixo, por isso que eu digo isso, de nenhuma sorte é tentar colocar a Vossa Excelência nessa situação, mas o Evangelho de Mateus também diz, julguem como gostariam de serem julgados. Porque se fosse um parente, um filho de vocês, um primo, uma pessoa conhecida, para ser condenada com uma prova dessa, Vossa Excelência não vai ficar feliz com as pessoas que condenam. Porque não é justo, não é crível, a prova não dá, não autoriza. Então, às vezes, o juiz fala assim, eu estou com raiva. Eu já cheguei à instrução que dizia assim, acabou aqui a instrução, não tem mais ninguém para ser ouvido e não tem prova nenhuma, ninguém falou nada. Aí o juiz pegou para assim, peraí, mas tem 3 pessoas aqui do inquérito e não foi ouvido em juízo. Manda chamar aí com o testemunho do juiz. Ele digo, opa, acabou a instrução. As partes que tem a carga da prova. O juiz está chamando o testemunho de ofício, está indo atrás da prova e está querendo o quê? Absorver que não é, né? Ele pode absorver já estava aqui. Está querendo condenar. Então o nome disse, Abdul, pode botar. O nome disse ativismo. E esse depoimento revela, é a nota desses autos. Esse depoimento é a nota desse processo. O corpo de fundo desse processo é a loucura. Porque, olha, veja como você está assistindo. O senhor deixou depoimento dos autos? Não. Esses problemas são feitos? Olha, foi um médico que eles estabeleceram que foi uma operação que o paciente já estava tratando. O motor está procurando. Eu chamei, você tinha uma acusação. Você viu o quê? Diga aí para você ver. Não sei nada, não. Encerra. Ela disse que estava aqui há 11 anos, ela dentro do programa. Estou aqui há 11 anos, nunca chamei nenhuma testemunha aqui, nunca. Sabe que eu estou errando agora? Sabe que eu estou errando? Deve ter alguma coisa nesse sentido. Mas o que não você participou? Não. Esse cara que Você disse que eu estava plantando, não sei de nada sobre isso. Então, assim, você disse. Eu não dei um nome especial, se ele não presenciou, né? Já vou raspar aqui. Não bota uma contribuição, você não presenciou. Como só popular daqui mais de 12 anos. Eu até não fazia isso. Aí, dá uma pausa aí. Então, o que vai acontecer? Chamar essa testemunha para instrução.
Na instrução a gente não esclareceu, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vi nada, não sei de nada. Então é o Ministério Público perdendo a chance da prova. Perdendo a chance da prova. Então, há uma fase que antecede o debate, que antecede essa fase aqui do júri, que é a fase do artigo 422, que diz assim: olha, Ministério Público, qual é a prova que Sua Excelência quer apresentar para o jurado? Qual é a prova que Sua Excelência quer apresentar para o jurado? Sabe o que o Ministério Público faz? Chama ele de novo. Ele desistiu da rotina aqui no plenário. Então, alguém está lendo esse processo? Ninguém está lendo. Ninguém está lendo, ninguém está assinando o trabalho. Então, é acompanhar a ordem. São 7 pessoas na figura de Pilatos que eu tenho aqui, ou eu tenho 7 pessoas na figura de Salomão, que não vão acompanhar a ordem e vão decidir de acordo com suas consciências, com a prova dos autos e com os ditames da lei. Qual é a prova dos autos? Vamos lá, ela. Citem 3 depoimentos diferentes, nenhum deles acusando a violência. Nenhum dos 3. No último, no que ele passou só a parte, não passou o final. No 24º minuto, ele diz que ele não tomou parte. Eu queria colocar sobre o minuto 25 e 10 segundos, onde ele diz Da instrução, né? Aqui ele mentiu. Aqui ele, em qualquer. Primeiro, deixa eu só fazer uma adendo. O doutor leu aqui boletim de ocorrência, onde disseram que denúncias anônimas. Veja só, ele quis dizer aqui que tinham 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, e os policiais disseram que essas pessoas foi a notícia dos populares, do Copom, notícias de populares, boletim de ocorrência. Vossa Excelência sabe o que o promotor está fazendo com isso? E ele sabe o que ele está fazendo. Vossa Excelência podem até utilizar um elemento do inquérito para condenar. Alguma coisa que esteja no inquérito policial para condenar. Mas Vossa Excelência não está fazendo de boa fé. Porque não tem como fazer essa valoração da prova. Mas sabe o que o promotor sabe, tanto quanto eu? Que existe um estándar probatório no processo penal. Existe um estándar probatório. Em inquérito policial não se produz prova. Inquérito policial é elemento de informação. É para ser dispensado. Qualquer país sério do mundo rasga o inquérito policial, fica só com prova que não seja repetida. Tem um artigozinho do Código de Processo Penal, 155, que diz assim, as provas que puderem ser repetidas, são repetidas em juízo. As provas que não podem ser repetidas, elas têm valor probatório. Uma perícia, local do fato, uma perícia balística, tudo isso que não foi feito aqui nesse processo, poderia ter sido feito e tinha algum valor aqui na instrução. Mas um elemento do inquérito, ele não pode ser alçado para cá não, para promover a condenação de ninguém com base exclusiva no BO, algo que não foi corroborado na instrução, algo que não foi trazido na instrução. Então, quer-se uma condenação para além de qualquer razoabilidade, para além de qualquer prova judicializada, com base numa conjectura cujo lastreio é o inquérito policial. E o que é produzido no inquérito definitivamente não serve para condenar, se não for corroborado, se não for trazido também na instrução processual. Então, esse rebaixamento do estândar probatório que a gente assistiu aqui em cálculo. Então, Vossa Excelência não tem a obrigação de ter esse conhecimento técnico, mas tem o tato e tem a inteligência de discernir cada um de vós. Eu ouvi aqui e o doutor dizer que a prova desse processo são 3 testemunhas. Uma delas não sabe de nada. A outra é a vítima do roubo. A vítima do roubo disse, ele não participou de nada. Então, Vossa Excelência, vão condenar. Se condenar ele por roubo, estão fazendo isso contra a vítima, contra qualquer elemento dos autos. O promotor não disse aqui em nenhum momento. Veja só, o que foi dito aqui, tanto que ele falou, quando ele foi abordado, a vítima disse aqui no vídeo, quando eu fui abordado, o carro estava parado. O carro estava parado, ou seja, não tinha ninguém dirigindo o carro nenhum. O carro estava parado e eu tentei dar ré. Isso foi dito aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu rogo que anotem. E se tiver alguma dúvida do que eu estou falando, se foi ou não o que foi dito aqui, se não lembrarem, a gente pode reproduzir, só para que a gente não perca o tempo da exposição, tá? Mas qualquer dúvida, se um de vós tiver dúvida, eu reproduzo aqui. Mas a testemunha que depois aqui, pelo vídeo, ela disse o seguinte: olha, aconteceu da seguinte forma, o carro estava parado e o cara veio em minha direção e me abordou com a pistola e levou meus pertences. Aí eu digo, quando a Ariclés foi presa, ele não estava com pertence de ninguém. Então, olha só, ele não estava com a res furtiva, ou seja, aquilo que foi subtraído da vítima. Ele não estava com arma, em caso, a pistola que foi usada pelo tio dele para abordar a vítima, e a vítima está dizendo que não foi ele.
Os 2 policiais não presenciaram. Como é que eu vou condenar esse rapaz pelo crime de roubo? Porque aqui vocês vão condenar sem o controle pedido. Porque não foi pedido aqui a condenação pelo crime de roubo. Não foi dito. Foi pedido a condenação dos termos da pronúncia, ser fiel. Mas não foi dito qual é a participação dele no crime de roubo. Eu ouvi aqui nenhuma linha para dizer qual foi a participação dele no crime de roubo. O carro estava parado. Eu não estava dirigindo. A participação do crime de homicídio tentado. Homicídio do dedinho. Né? Então, o juramento dele aqui é o homicídio do dedinho. Então, o homicídio tentado do dedinho mindinho, do rapaz que não foi para o hospital, que não tem resultado, nem tem dolo, com um furto que não tem, com um roubo que não tem palavra da vítima, não tem réis, não tem arma. Ele foi pego com arma, ele não foi pego com arma, a vítima disse que ele não subtraiu nada, porque ele não tomou parte. A vítima disse: eu só conheci ele, eu só soube quem ele era na delegacia, porque disseram que ele era uma das pessoas que estavam no meio lá. Mas ele foi abordado por uma pessoa e disse: olha, o Ariclésio não tomou parte nessa. Então, qual é a conduta do Ariclésio para concorrer para aquele resultado? Qual é o resultado de um crime doloso contra a vida? A morte. Se ele é praticado na forma tentada, sabe o que é tentado, Santos? É quando o intento, ou seja, aquilo que eu desejei, o que eu planejei, e eu vou insistir muito nisso, porque é a chave desse processo, dolo, vontade, voltada para o resultado. Então, a intenção minha não foi alcançada por razões alheias à minha vontade, porque tudo que eu queria era matar. Da onde se tira esse ânimo de matar, essa vontade, a sacada de matar da conduta de Ariclésio? A conduta de Ariclésio pode ser delineada pelo Ministério Público ao sabor do que ele pensa, do que ele acha. Não. A conduta de Ariclésio tem que ser obtemperada por vossas excelências ao sabor da prova. A minha fantasia, a minha indumentária é a prova. Sem a prova não tem como condenar. E se a prova não trouxer a cada um de vós a certeza necessária, tem que absorver. Tem um artigozinho no código, quando o juiz vai sentenciar, tem um dispositivo, que lá o juiz 86, que ele diz o seguinte: o juiz absolverá o réu quando a prova foi insuficiente. Está lá no inciso 7 do artigo 386. Ou seja, quando o Ministério Público, que tem a carga da prova no ombro, não consegue provar, pelos elementos que foram coligidos aos autos, a culpa do réu. E isso está no Código Penal. Vocês querem água, café? O pessoal quer água? Ensina 7. O juiz, hoje o juiz sois vós. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 7, não existir prova suficiente para a condenação. E aí, quando a gente tem uma letra seca da lei, a gente tem as interpretações, mas nenhuma interpretação diz que na dúvida condena. Todas elas, na dúvida, tem que absorver. É, como eu disse, uma ciência dinâmica, não é estática, então dá margem a essas interpretações diversas que a gente tem sobre o mesmo fato, sobre o mesmo conceito, não é matemática, graças a Deus que não é. Mas nenhuma delas é capaz de dizer assim: ó, se vocês tiverem alguma dúvida, condenem. Ninguém fala isso. A prova precisa se sobrepujar, ela precisa se sobrepor, ela precisa ser maior do que qualquer dúvida razoável. E a prova, ela jamais vai poder ser considerada de forma isolada no boletim de ocorrência, de forma isolada no depoimento. Ela é sempre um conjunto. Ela não existe de forma isolada, ela só existe em conjunto. Algo que corrobore com alguma coisa. É óbvio que alguns crimes sexuais, de alcova, só a palavra da vítima já é suficiente para condenar em tese, mas precisa ser favorável com armazenamento dos autos. Mas não tem como ter outra prova. Mas no caso desse, alguém disse que viu a Ariclésio atirando, porque o roubo eu não estou discutindo mais, não tem isso. Vai ter um quesito aí que vai dizer: ele concorreu, porque a denúncia diz isso. E eu quero fazer a leitura da denúncia aqui, porque a leitura da denúncia, ante os depoimentos que Vossa Excelência surgiram, ela é muito esclarecedora no sentido de dizer, a hipótese, olha, isso daqui, para eu denunciar alguém, eu preciso ter algum indício. Qual é o indício? O indício era que ele estava no local dos fatos, próximo ao local dos fatos. Então, pelo fato de ele estar próximo e de ele mesmo ter dito: ó, meu filho me botou dentro do carro, aí o Ministério Público disse assim: não, vamos iniciar uma ação penal, porque existe uma causa provável.
existe uma justa causa para iniciar uma ação penal. E existia uma justa causa. Só que, quando chegou na fase da pronúncia, não havia mais indício de autoria. Porque, entenda, ainda que eu vá pronunciar pelo homicídio tentado, eu não tinha como pronunciar ele pelo crime patrimonial. Porque, se a vítima está dizendo todos os momentos que ele não está, se nenhum policial presenciou o roubo, não tem nenhum testemunho dizendo que ele participou do roubo, como é que eu vou colocar ele como colocou, se ele tem uma conduta? É só pelo fato dele existir naquele local, ele participou do crime, ele tomou parte do crime. Não, às vezes é até o próprio perfil dele, alguém sem nenhum problema criminal na vida, alguém que ganhava bem, que tinha uma vida estável na Europa. Então não faz nenhum sentido roubar um notebook. Ele ganhava 600 notebooks desses por mês. Então, não é que ele seja ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou trazendo esse contexto financeiro, eu posso ganhar 100, ele pode ganhar 200, todo mundo tem o mesmo valor. A questão aqui que está sendo trazido isso não é no sentido de ele se enaltecer ou achar melhor, é no sentido justamente de dizer, ó, não faz lógica, e a defesa pode dizer isso, não faz lógica, ele não fala o Ministério Público. O Ministério Público tem que apontar a prova que ele produziu. E veja o que o Ministério Público diz. O Ministério Público diz o seguinte: quando ele foi ler a denúncia, ele leu só essa parte aqui do final. Mas essas partes do 4 parágrafos. Mas eu vou ler a denúncia desde o começo, para Vossa Excelência entender se pelo que Vossa Excelência ouviram aqui, isso que está dito aqui é verdade. No dia 7 de julho de 2018, no período da tarde, na PS 75, nas proximidades do trevo, na cidade de Condado, o denunciado Mariclés subtraiu para si, e mediante grave ameaça, um veículo e diversos objetos pessoais pertencentes a Alexandre Santos Coutinho. Esse é o primeiro ponto. Viu o conexo hoje. Aí Alexandre Santos Coutinho é o vítima da delegacia. Mariclés nem assaltou não. Aí Alexandre Santos Coutinho é o vítima na primeira fase do procedimento. Mariclés nem assaltou não. Aí Alessandro Coutinho é ouvido aqui hoje. Aí o Clécio não assaltou não. Aí eu vou condenar por roubo. Alguém viu o crime? Não, mas a vítima não viu, mas eu tinha um cara na Itópica que viu. Não, a polícia só chegou depois, os dois policiais chegaram depois. Não tem nenhum depoimento nos autos, o outro que tem esse doido aí que não sabe nem o que está fazendo ali no processo. Então, como é que eu vou condenar sem ter nada? Só pela vontade do promotor, sem ter nada no processo. Porque eu já disse, a parte é livre. Se tiver, eu digo que eu estou mentindo. Dá uma hora, tá? Se tiver, pode dizer que eu estou mentindo. Então não tem nada. Eu vou condenar pelo ruim. Aí agora vai para a tentativa. Aí a tentativa entra naquele conceito jurídico que infelizmente eu vou ter que bater. E inicialmente, aí, não, vamos falar da coação. É a última coisa que eu vou falar. Sabe por que é a última coisa que eu vou falar? Porque essa coação moral irresistível é o que colocou ele na cena do crime. Quando a gente faz a linha do tempo, teve um júri famoso, eu estudei um bocado sobre ele, aquele da menina dos Nardoni, o promotor, César Leme, um cara excepcional. Ele ganhou o júri por quê? Porque ele fez um negócio chamado linha do tempo, cronologia, porque aí a prova saiu da dúvida razoável. Por quê? Porque, ó, tal hora estava aqui, tal hora subiu aqui, tal hora subiu aqui, ninguém entrou aqui, só pode ter sido ele. Não tem como ter sido outra pessoa. Então, excluiu a possibilidade da dúvida. Isso se fez pela linha do tempo, em cronologia, que é o que eu vou fazer aqui. Essa linha do tempo começa no dia 6. Dia 6/7 foi o dia do jogo entre Brasil e Bélgica, que o Brasil perdeu por 2-1 da Bélgica pela Copa do Mundo 2018. Aí Clécio assistiu ao primeiro tempo desse jogo na casa da avó dele, e chegou esse tio dele, aí ele se faz de besta, tem 24 anos, ele aprendeu a falar português agora. Eu me surpreendi como ele estava falando português dele. Não se expressava ainda da melhor forma, óbvio, mas é porque ele está aqui por causa do processo. Porque existe uma obrigação estilar imposta por consecutário à liberdade dele, que determina que ele fique no Brasil. E aí ele ficou em Natal. Se ele for absolvido hoje aqui e o Ministério Público não recorrer, ou ainda que recorra, ele pode voltar para a Itália. Ele pode seguir a vida dele. Então, a situação aqui, Excelência, é simples. A coação moral, ela não guarda relação com o dia 6. E ele não tinha obrigação de saber que o tio integrava o sindicato. Isso é outra circunstância. O tio tinha antecedentes criminais. Essa falácia que está dito, está provado, não tem uma circunstância provada. Como é que a gente está valorando essa prova, doutor? Será que Sua Excelência está valorando a prova de acordo com aquele nome inglês bem difícil que você nem falou, eu nem falava para não passar vergonha. Mas a tradução é essa, a prova para além da dúvida razoável. Aí tem uma notícia que ele é sindicato, não sei o quê, e que ele, o tio dele, não é ele. Porque aqui a gente está, o que está se buscando aqui, entende?
O direito penal é todo pautado na subjetividade. E o direito penal é todo subjetivo. Ele sempre leva em consideração, em plano primeiro, a sua intenção. O que é que você quer? Tanto que no crime patrimonial do latrocínio, a gente mata, mas a gente responde pelo crime patrimonial. E aquele intento da morte, ele é subsidiário. Ele não é o principal. O roubo é o principal. Está lá no 157, parágrafo 3º. Então, ele não cometeu, ele não teve ânimo de matar quem quer que seja. Ânimo de matar policial, ânimo de matar não sei quem. E ainda que a hipótese não provada no Ministério Público, ou seja, o Ministério Público está dizendo o seguinte, ele dirigiu o carro, alguma coisa ele fez, não tem como ter excelência. A forma de chamar isso. O retrovisor foi quebrado e estava na posição do motorista. E aqui ele mesmo falou depois, a 9 milhões estava aqui. Então ele estava com as duas armas todo momento, tanto que a vítima do roubo disse assim, ele me abordou com uma pistola. O tio dele abordou a vítima com uma pistola. Como é que ele só tinha duas armas? Pelo menos nesse lugar que ele estava. E outra, não há nenhuma prova nos autos, nada está dizendo que tinha mais pessoas além desses dois. Até que tem um carro com 4 pessoas, cai no barranco, que eu só consigo achar um. 30 policiais, 20 policiais, 10 policiais, e só acho um. Aquele momento ali ele já tem fugido. E ele mistura, e essa linha cronológica serve também para os 3 momentos do confronto. Então, quando ele diz assim, quando ele volta, presta atenção. Presta atenção. Vossas Excelências ouviram e o Sidney dizer. Ele foi atingido no primeiro confronto. Então, entenda, aqui a gente está tratando de crimes diversos. Então, quando você manipula a prova dessa forma, você não dá o subsídio que Vossas Excelências precisam para ajudar. Veja o argumento que foi utilizado aqui pelo Ministério Público. Ele dirigiu o carro enquanto ele botava a posição para atirar e atirava. Com aquela conduta de atirar, que foi o segundo evento, ele provocou irrefutável. Ninguém foi atingido, não. O Sidney foi atingido no primeiro momento. Eu até perguntei 3 vezes. Eu disse, Sidney, foi atingido no primeiro confronto, não foi isso? Foi. E o promotor estava aqui e viu que foi assim. E como foi esse primeiro confronto? Eu até perguntei, o carro estava em fuga? Aí ele fez, não, estava parado. E a pessoa que atirou em mim estava a longa distância fora do carro com um fuzil. Aí ele quer mudar a arma, quer mudar o depoimento, quer mudar a hora, quer mudar o confronto. Foram 3 confrontos. O cara está dizendo que foi atingido no primeiro e ele quer que seja no segundo. Ele quer, é a vontade de condenar. Só a vontade. Porque com prova não há. Prova não há. A prova aqui está sendo distorcida. Distorcida. Eu sei que por nenhuma má fé. De nenhuma sorte estou dizendo que o promotor teve má fé. Mas a prova está sendo distorcida. Vamos provar. Vamos provar que está sendo distorcida. Bota o depoimento do Sidney aqui hoje. Por favor. Quanto tempo ele tem? Meia hora? Tudo bom, seu Se Cícero? puder só ser na minha parte, na minha Liguei pergunta. no pré-pode geral e entrou em contato com o Falo com falecido, tá? Aqui que esclarece essa questão. Mas a minha pergunta era se o senhor teria visualizado esse disparo. Jurados, ocasionou. Realmente, esse Voltando para o início. é muito rápido, é coisa de mandar em prisão aberta. Esse tipo de armamento foi conhecimento. Tinha vários, Para não ser força pública, agente de segurança. Está lá no inciso 7 do 121, parágrafo 2º. E aí eu pergunto ao senhor, esse primeiro confronto que o senhor foi atingido, o senhor estava, quando atingido, dentro da sua viatura ou estava do lado de fora da sua viatura? O senhor se recorda? Eu não deu para perceber não, porque, como eu estou dizendo, já começou o disparo, eu estava dentro da viatura. Aí muito rápido, é coisa de 5 segundos, eu acho, que eu desci da viatura. Quando eu desci, eu já vi meu moça ganha. Certo. Tá entendendo? O senhor esclareceu que nesse primeiro confronto foi quando eles estavam fugindo, foi isso? E no segundo confronto, que foi... Não, ele estava parado. Não, parei. Tentando fazer uma mulher de refém. Ó, ele estava parado. Então ele quer colocar a participação de Ariclésio é dirigir o carro quando o tio atira. E eu, a vítima, isso aqui é a vítima da tentativa. Ele está dizendo que o carro estava parado e a participação dele foi dirigir o carro. Excelências, isso é, sob o ponto de vista processual, tanto que quando a gente fala competência e incompetência aqui dentro do direito, a gente está falando que Sua Excelência ali é o juiz da comarca de Aliança, então ele é manifestadamente incompetente para julgar, processar e julgar um
ali do que ocorreu em Condado, que tem uma comarca lá, comarca de Condado. Ele é incompetente, não é que ele é incompetente, ele não tem ciência de sapiência não. E aqui, deslealdade não é deslealdade, porque ele é desleal. Deslealdade com a prova, é a falta de ressonância entre o que ele verbera aqui e a prova dos autos, que é aquela aí. Então não tem ressonância. Então está mais do que claro para vocês. Não tem ressonância. Eu quero que coloque meu minuto de informe para ele, por favor, da testemunha de defesa que fala que ele foi forçado a entrar no carro, porque eu vou falar agora do artigo 22 em uma análise, para terminar a apresentação. Só para esclarecer, eu posso esclarecer depois para usar meu tempo, né? Mas vamos lá. Tem um artigozinho no Código Penal que fala sobre essa casuística. Jazirene. Casuística que não foi criada por advogado nenhum, não é estratégia de defesa nenhuma, porque estratégia... Vocês viram quanto tempo eu passei para conversar com ele? Só quando eu vi esse rapaz na minha vida a primeira vez? Hoje. Nunca vi esse rapaz antes. Vi foto. Hoje foi a primeira vez que eu vi. Eu disse, doutor, posso passar reservadamente com ele? Eu fui ali e disse, diga a verdade. E diga quanto você ganhar. Doutor, não vou dizer não, porque minha mãe disse que não vou dizer isso não, porque as pessoas ficam... Pode dizer, porque aqui você está sendo acusado de algum notebook, você ganhar 300 mil, meu amigo. Como é que pode? Diga a verdade. Mesmo assim, ele não disse. Então, é aquela questão. Eu não estou aqui para trazer a Vossas Excelências a minha impressão pessoal. Eu não estou aqui para trazer a Vossas Excelências. Porque se Vossas Excelências fazem aqui um compromisso de julgar de acordo com a prova dos autos, com as suas consciências e com a lei, eu não posso trazer minha opinião pessoal. Sabe por quê? Porque minha opinião pessoal não vai ser relevante para que Vossas Excelências cheguem a um veredito. O que eu tenho que trazer é a prova, o que eu estou trazendo aqui. Veja, crime de roubo. Não há nenhuma prova. Se condenar, diga assim, estou condenando porque eu quero condenar. Nenhuma, zero. Não tem prova nenhuma. Vítima diz que não viu. Vítima diz que não viu segunda vez. Vítima diz que não viu terceira vez hoje aqui. Ariclés foi preso sem arma. Informa um minuto. Ariclés foi preso sem arma. Ariclés foi preso sem objetos do crime. Tempos depois, horas depois de ter acontecido o fato. Porque esse fato do roubo, fazendo aquilo que eu falei da linha cronológica, ele é muito anterior ao barranco, ele é muito anterior à troca de tiros. Porque quando foi roubado o veículo, nem polícia havia na cena, nem polícia havia chegado ainda. Todos os policiais foram unânimes aqui, a gente chegou depois. Então, quando toda essa balbúrdia desse louco, desse tio dele estava fazendo isso, não tinha polícia nenhuma lá, quando roubou esse carro. Então ninguém viu. Quem viu? A vítima. A vítima reconheceu ele, disse que ele participou, disse que ele não participou. Ele não tomou parte. E a vítima diz isso 3 vezes seguidas que ele não participou. Participar é ter uma conduta, por isso que eu insisto, a conduta, a vontade, conduta, ação, voltada a resultado. Tem que ter um liame. Precisa, entre a conduta dele e a conduta dele, aqui é outra tese, a ausência de liame entre a conduta e o resultado. É um fio condutor que vai ligar a conduta dele ao resultado. Aí o promotor tentou fazer isso aqui, tentou, em vão. Porque a defesa não vai ser pequena não. A defesa mostrou a prova aqui. O carro estava parado quando ele foi atingido. Então ele não pode ter participado do crime dirigindo um carro que estava parado. Que participação é essa? Não existe essa participação. Dirigindo um carro parado, enquanto o outro atirava, era essa a participação dele? Artigo 29? Não. Definitivamente. A prova não diz. O pedido aqui é contra a lei, que a lei diz que na dúvida absolve. O cara disse 3 coisas diferentes em vários momentos. Na dúvida absolve. Então é contra a lei, 386, inciso 7, e é contra a prova. O pedido aqui é só vontade de condenar. Apenas. Se quer se. Às vezes eu estou com a impressão que a gente está ajudando aqui um crime ambiental. Crime ambiental até pode uma responsabilidade objetiva. Assim, só pelo fato de você estar lá, você vai pagar, meu amigo. Isso aí eu vejo muito direito civil. Só que o processo penal precisa deixar de ser essa Cinderela preterida. E a gente precisa dar valor ao processo penal. São as vidas humanas que estão sendo decididas. Então, o artigo 22 diz o seguinte, aquele que sofre, lembra que eu falei, não foi nenhum advogado que instruiu as instâncias. Desde o começo, no distrito, aqui nessa comarca, quando chegou lá, ele já lançou essa versão. Ele disse, meu tio me forçou a entrar dentro do carro. Meu tio me forçou a entrar dentro do carro. Isso é a autodefesa dele. Não vale nada o que ele diz. Ele diz não vale nada, não tem valor.
Mas nenhuma testemunha diz o que o promotor está dizendo. Ninguém. O interrogatório é meio de prova. E é essencialmente o meio de defesa. Aí vai dizer, não tem nada nos autos, não existe nenhum depoimento nos autos que corrobore com a versão dele. Excelência, aí aqui é o que vão pedir o consenso. Um louco que fica no meio da estrada com o tio dele, você não percebe que a pessoa está lotada, atirando contra o mesmo mundo de polícia, acabou de descobrir que foi traído por um policial e sai atirando feito um doido, no meio da rua, tomando um carro, tomando outro, tomando outro, tomando outro, tomando outro, até morrer. Então o cara desse está aloprado. O cara desse está desnorteado. E isso está na palavra dele, está no contexto, que aí é a forma de Vossa Excelência valorarem a prova. O que não pode é valorar o sentimento do promotor, a vontade dele de condenar. Isso é invalorável. Isso é dele, é personalíssimo. Mas o que é comum aqui, e tem que ser entregue a Vossa Excelência para subsidiar o juiz positivo de culpabilidade ou não, é a prova dos autos. E a testemunha diz claramente. Testemunha essa, vejam bem, que foi ouvida, não foi contraditada e está nos autos. É um depoimento judicial, uma prova válida. Não é um PO de inquérito que não vale nada, não. Então tem que acabar com essa burra de etiqueta, de chamar porcaria de indício de prova, rapaz. Bota aí. Pelo que a comunidade falou, vai ser que eles pegaram o crédito, forçaram o crédito, né? A Vitória estava com ele. Para aí, por favor. Obrigado. Forçou a Nicolás a entrar no carro com ele. Isso aqui é uma testemunha compromissada. É um testemunho compromissado, que prestou o depoimento nos autos, dizendo que a Nicolás foi forçada. Então, não faz sentido. Aí eu vou dizer assim, excelência, vejam aí, ó, tem uma prova aqui, tem a prova do interrogatório dele, que disse a mesma coisa desde o começo, sem advogado me instruir, desde a delegacia, desde do distrito lá, da casinha que ele estava pedindo água, pedindo para chamar a polícia, ele disse essa versão, meu tio me forçou, meu tio me forçou. Aí vem a testemunha e confirma o que ele está dizendo. Isso é o quê? Um elemento de corroboração. Então isso vai ajudar a Vossa Excelência a valorar a prova. Ó, ele está dizendo, mas ele não está dizendo sozinho. Tem um elemento nos autos que corrobora a assertiva dele. Então eu já tenho algo que supera, eu entendo, e digo isso aqui com toda lealdade, quando o Ministério Público faz isso aqui, ó, denuncia, a carga dele provar, porque o que ele tem que provar aqui, ó, é que ele atirou de fuzil com intenção de matar, intento homicida, intenção de matar. O Ministério Público precisava provar a intenção, não provou. Aí depois o Ministério Público veio com artigo 29, participação de outra forma. E qual é essa participação? Dirigiu o carro. O carro está parado. É a vítima que está dizendo. É a pessoa que foi atingida, supostamente atingida, que não foi. Ele tem um laudo aí, lesão para contusa, não foi nem para o hospital. Esse processo, a nota desses autos é como eu digo aqui. O corpo de fundo desses autos é loucura. É uma loucura a gente estar aqui hoje discutindo isso. Então, esse cidadão, quando denuncia, o cidadão promotor de justiça, que tiver oficiando do senhor doutor, quem quer que seja, precisa provar que ele está aqui. Quando a defesa suscita algo, que é uma causa excludente, agiu em legítima defesa, agiu sobre a excludente da probabilidade consistente na coação moral irresistível, aí é quando sai da conta dele e vem com o meu. Aí eu estou dizendo, a Nicolás agiu sobre coação moral irresistível. Aí eu tenho 3 elementos existentes nos autos a me autorizar essa assertiva. Porque quando ele chega aqui e diz assim, ele participou do homicídio dirigindo o carro enquanto o outro atirava. E a testemunha diz que o carro estava parado, e ninguém diz que ele estava dirigindo, a prova não autoriza ele a concluir. A prova não autoriza ele a concluir. Então, quando ele diz, uma pessoa não pode ao mesmo tempo dirigir e atirar. Então ele parte de uma premissa que seja supostamente verdadeira para fazer uma conclusão falsa. Isso tem um nome, uma figura de linguagem, uma gravata para enganar, chamada de falso silogismo. É assim que a gente faz, para conseguir o que a gente quer. Talvez se eu tivesse a posição dele, confesso que não tenho nem condição de dizer isso, mas poderia estar fazendo a mesma coisa. A testemunha afirma que ele foi forçado a entrar no carro. Ele afirma que ele foi forçado. O contexto, a casuística se repetiu aqui umas 4 vezes. Olha, ele foi um negócio muito doido, um negócio que eu nunca vi na minha vida. O cara doido atirando. Mostra que ele estava alterado, que ele estava em surto, psicótico, como disse a Nicolás desde o começo. Então ele não foi instruído por ninguém. Então a coação
moral irresistível está lá no artigo 22 do Código Penal, e é uma circunstância sobre a qual se comete um crime, eliminada a sua possibilidade de culpa, de ser punido. Quem seria punido se tivesse sobrevivido, se a punição tivesse matado, seria, para estar aqui no banco dos réus, a pessoa do Cleuto, que é o tio do Aiclésio, que ele não via há muito tempo. Então, assim, já provei, a partir da prova, dos elementos dos autos, que o carro estava parado, ele não tem como ter concorrido, como diz o promotor, para o crime de homicídio dirigindo um carro que estava parado. Fato. Provei, aliás, não precisei provar que o crime conexo de roubo ele não teve participação, porque a própria vítima já me disse isso. Então, a prova trazida pelo Ministério Público é a prova não do 3867. Lembra que eu li aqui para você nesse 3867, salário assistente? É a insuficiência da prova para condenar. O 4 diz assim: a prova de que ele não concorreu. Aqui é diferente. Aqui é a absolvição própria. O 3867 trata da absolvição imprópria. E o 4 é a absolvição própria. Eu provei, eu fui alípio. Eu provei porque eu não participei. E ele provou com a testemunha que o Ministério Público arrolou. Então, a tese da defesa, quando eles forem responder aos quesitos, é a seguinte: primeiro plano, não houve, porque a pergunta vai ter que ser dirigida assim: se ele teve a intenção, tem que ser dirigida assim, é dolo direto. O quesito também, muito júri atolado por causa dos quesitos. Então tem que botar aqui a citação correta. Ele, com a intenção de matar, em comunhão de desígnios com o fulano de tal, que é o filho dele que morreu, ele atirou de fuzil, desferiu disparo. Desferiu disparo de arma de fogo em favor da vítima e tal. Alguém aqui disse que ele desferiu algum disparo. Alguém autoriza essa certidão aqui? Nem o policial, ninguém diz nada. Então vocês vão responder: sim, ele deu disparo. Por quê? Veio para um bloqueio a questão. Aí você vai perguntar: causaram as lesões descritas que foram suficientes a causar lesões descritas no lote de folha viva? Que lesão? Aqui é não o quesito da materialidade. Eu nunca cheguei no juiz para dizer assim: como for o quesito da materialidade? Diga sim, ombreie uma acusação de defesa que espada de esforço. Eu digo isso todo mundo, porque é o quesito básico da materialidade. Aqui é não tem nada. Isso aqui é laudo? Isso aqui não é laudo, não. Lesão pérfuro contusa. Tem laudo complementar, não tem natureza da lesão. Tem só o instrumento. Instrumento pérfuro contuso. Arma de baixa energia. Nem é .40, nem é 9mm, perdão, nem é fuzil. É não o quesito da materialidade. É como eu disse, a nota desse processo é loucura. Não o quesito da materialidade, não o quesito da autoria, porque o roubo não tem um resquício, um indício, uma fumaça de que ele participou. Então é não negativa de autoria, ele não concorreu com a infração penal, ao contrário, a prova diz que ele não concorreu. Então, em relação ao crime da tentativa de homicídio, em relação ao crime da tentativa de homicídio, a tese é: não tem materialidade, faça esse documento aqui, porque a pergunta vai ter que ser dirigida a esse documento. Pode sair dessas duas coisas, 79 ou 20. Aí esse documento mostra que ele sofreu as lesões. Vocês viram o dedo dele? Ele não sofreu foi nada. Não foi lesão que sofreu. Um estilhaço que pegou dessa tentativa de homicídio. Porque dolo, lembre, ação voltada para o resultado. Se eu não tenho como comprovar a intenção, o ânimo mecânico, a vontade da sacada de matar da pessoa, e isso não tem nenhum, eu preciso ou ter um dolo eventual, ele assumir o risco de produzir aquele resultado, ou eu preciso ter ao menos o resultado. Porque se eu assumir o risco de produzir o resultado, eu vou responder já do resultado, né? E qual é o resultado? Qual é o resultado? Nenhum. Foi o que ele teve aqui? Nada. O detento tem que ter, eles estão parte de branco, isso é nada. Não teve nada. Então, isso aqui é um crime tipificado no Código Penal de ação pública condicionada à representação. Ele nem 30 dias ficou, nem afastado das funções ficou, nada. Então, isso é uma lesão corporal leve. Ele precisa fazer uma representação, isso precisa ser processado num juizado especial criminal, que é onde se trata de menor potencial ofensivo. Potencial ofensivo nesse dedinho que sangrou e continuou na ação policial lá. E que ele não foi nem para o hospital, nem afastado das funções, nem tem laudo dizendo qual é a natureza da lesão, nem tem perícia dizendo que não sabe o que ele pode. Isso é loucura, gente.
A gente não pode. Sabe qual é o grande problema dos processos hoje? Sabe qual é o grande problema dos processos hoje? Eles partem, as investigações, eles partem do criminoso para o crime. E a gente tem que partir do fato do criminoso. A gente faz isso aqui, ó. Vamos chancelar esse trabalho deplorável da Polícia Judiciária aqui, do Ministério Público até então fez. Chamando de testemunho que não sabe nem quem é, sem fazer perícia. O quesito dá aqui a necessidade de uma desclassificação. O que é que Vossa Excelência vão estar querendo dizer com isso? Olha, isso aqui, lesão no dedo mindinho. Esse documento aqui não é hábil para dizer que a vida dele tentou ser ceifada. Não é tentativa branca, não. Tem que ter um laudo. Tentativa branca, proeta é aquela que você dá para ele não pegou. Ele não tem laudo, claro. Você agora tem intenção de matar, mas errou. E não é o caso. Ele foi atingido, o bicho foi atingido. Ele não sabe se foi estilhaço, por qual arma foi, ele não sabe de nada. Ele sabe que viu a mão dele sangrando. E é a palavra dele. Então, isso desclassifica a conduta para lesão corporal, eu tenho lesão, eu sofri uma lesão. Essa lesão foi de que natureza? Leve, é o que diz aí que foi leve. Então isso não é da competência de Vossa Excelência. Então há uma necessidade de desclassificar o crime de homicídio para o crime de lesão corporal leve. Mas aí é terceiro quesito, né? Terceiro quesito. Não Então, estou você dá o primeiro aí, já está descobrindo. Sim, então, para vocês votarem isso, vão ter que reconhecer que ele matou, tinha intenção de matar, para chegar nesse quesito aí. Porque mata a parada, vocês deixam reconhecerem o óbvio. A testemunha está dizendo que o carro estava parado. Ele não pode ter concorrido com o homicídio, com a tentativa, dirigindo o carro que estava parado. Então a tese principal é negativa. A tese principal é negativa de autoria. Entenda, é um júri complexo. A negativa de autoria em relação aos dois crimes. Negativa de autoria. Roubo. Por que o roubo é negativa de autoria? Roubo é negativa de autoria porque todos os testemunhos dizem que ele não participou do roubo. Não tem nenhuma prova, zero, nada, zero. Então, ali a negativa de autoria pelo 364. Ele provou que ele não concorreu para aquele resultado. Subtração patrimonial. Aqui está o crime da competência de Vossa Excelência, em tese, né? Que é o que chamou para cá. Que atraiu a competência do roubo para cá, que é a tentativa. A tentativa é negativa de autoria porque a prova é insuficiente. Isso eu estou sendo fiel ao que está sendo dito aqui. Porque a prova traz dúvida, a prova é insuficiente. E agora a gente viu que a forma que o promotor quer a condenação é por ele ter dirigido um carro. E o carro estava parado, segundo a própria vítima, na hora que ele foi atingido no primeiro confronto. Então eu fiz aqui a linha cronológica para explicar a Vossas Excelências que no momento do homicídio, ou da tentativa de homicídio, ou da lesão corporal leve, foi o momento em que, no primeiro confronto, o carro estava parado e ele não estava dirigindo o carro na peça ninguém. Os momentos posteriores, não interessa o momento da ação delitosa. O resto é resto. Então, não negativa de autoria, tese principal igualmente para o delito de homicídio tentado. Ultrapassado o homicídio tentado, o roubo só tem isso. Não tem mais como argumentar nada, não tem nada como argumentar nada com o roubo. Quando fala do homicídio, da tentativa, aí vai ter um outro quesito. Olha, essas lesões é o quê? Lesão leve. Lesão leve. Não é competência segundo o juiz. Desclassifica. Dedo mindinho, não tem laudo, ele não ficou afastado, não tem médico, o resultado foi nenhum e eu não provei a intenção. Então, se não tem nem intenção nem resultado, a gente não tem como classificar como tentativa de homicídio. É responder pelo resultado. Porque se ele assumiu o risco dirigindo ou fazendo qualquer coisa, como quer intuir o promotor, do conceito de dolo efetual, que nem nada nisso está, é uma unidade de tempo desse júri, aí eu preciso dizer, ele não teve dolo direto, teve dolo eventual, assumiu o risco de matar uma pessoa dirigindo um carro. Beleza, ele assumiu o risco, assumiu o risco de matar, mas qual foi o resultado? Assumiu o risco de produzir um resultado. E resultado? É esse o resultado aqui. Esse resultado é morte, mas aqui é lesão corporal leve. Então, desclassifica o crime de lesão corporal. Aí vai o juiz tomado. Aí ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Vai para ele. A competência é dele. Porque não é crime doloso contra a vida. Então, não provei o dolo, a intenção dele que ele matou. Não provei. Então, essa é a tese da desclassificação. Passado tudo isso, a gente vai com uma causa que exclui a possibilidade de ele ter cometido o crime de tentativa de homicídio. Por quê? Porque o crime tem elementos: a tipicidade, a notificidade e passa da hora e a criminalidade. Então, essa circunstância da coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade, que é a teoria a que a gente adota, chama tripartite. Ou
ou seja, um crime sobre 3 vertentes. Então a vertente da culpabilidade não existe. Então, nesse último quesito, vocês vão dizer, ele agiu sim sob coação moral irresistível, porque a prova me autoriza a dizer isso. A testemunha está dizendo que ele forçou entrar no carro. E ele sempre disse, do começo ao fim do processo, sem advogado, sem instrução, sem nada. Obrigado, senhores. Eu gostaria de agradecer e desejar que Deus ilumine a consciência de cada um de vós a decidir o desiderato dessa vida humana e a promover uma absolvição merecida aqui, amigo de qualquer elemento de prova que possa subsidiar a pretensão ministerial. Muito obrigado. E aí, Vamos falar do último. pronto, aproveitando, já que vocês vão falar novo, explicar aos jurados que existe, né? Aí a tese de vocês